Por 33 anos, preparei o jantar da véspera de Natal apenas para ser informada de que eu não era mais útil. A mensagem chegou quando eu menos esperava, enquanto arrumava os últimos detalhes de uma mesa que sabia que estaria vazia mais uma vez. Hoje vou contar algo que nunca pensei que diria. E se por um instante isso soar familiar para você, peço apenas que deixe um like e se inscreva. Você estará me ajudando a continuar desabafando. Meu nome é Eleanor e eu moro em uma casa de 2 andares em um bairro tranquilo de Chicago. Naquela manhã do dia 24 de dezembro, acordei como sempre faço. Às 6 horas em ponto, com as articulações doendo e um coração pesado por uma esperança que já não fazia sentido. Meu roupão florido, desbotado pelo tempo, arrastava-se pelo frio piso de azulejos e minhas chinelas gastas faziam aquele som seco que ecoa em casas vazias. A cozinha exalava um cheiro de água sanitária e solidão. Na mesa de madeira, deixei a lista de compras para o jantar de Natal pronta. Um assado de costela, um presunto caramelizado, tortas de noz pecan de uma padaria local, biscoitos festivos de Natal, os mesmos pratos que preparei por mais de 3 décadas, na esperança de que meu filho Michael, minha nora Jéssica e meus 2 netos viessem para o jantar. Mas, lá no fundo da minha alma, eu já sabia o que ia acontecer. O telefone repousava silencioso na mesinha da sala, ao lado das fotografias de família que coloquei com tanto amor anos atrás. Na maior delas, Michael me abraçava no dia do seu casamento, sorrindo com uma alegria que eu pensava que duraria para sempre. Jéssica estava radiante em seu vestido branco, prometendo que me trataria como uma segunda mãe. Eleanor, você nunca estará sozinha enquanto estivermos aqui, ela sussurrou em meu ouvido durante a recepção. Que mentira dolorosa essa promessa se mostrou. Com os dedos trêmulos, disquei o número dela. A primeira chamada foi direto para a caixa de mensagens. A segunda também. Na terceira, Jéssica atendeu com um tom que gelou meu sangue. O que você quer agora, Eleanor? Querida, eu só queria confirmar o horário do jantar. Estou com o assado no forno desde as 5 da manhã e fiz aqueles biscoitos de açúcar que o Michael adora. Olha, eu te disse no ano passado e no anterior também, não vamos. Você já viveu sua vida. Agora, deixe-nos viver a nossa em paz. Temos o jantar na casa dos meus pais, onde há uma verdadeira atmosfera familiar, ao contrário da sua, cheia de fotos antigas e memórias depressivas. Senti como se uma faca tivesse sido cravada em meu peito. Meus dedos, involuntariamente, deixaram cair a fotografia que segurava. O vidro estilhaçou-se contra o piso frio. Mas Jéssica, são meus netos. É véspera de Natal. Eu só quero vê-los. Seus netos estão bem sem a avó dramática que está sempre chorando e reclamando de tudo. Caleb e Chloe precisam de alegria, não de pena. E o Michael concorda comigo. Ele também está cansado dos seus melodramas. E o Michael está aí? Posso falar com ele? Um silêncio eterno. Naquela noite, a voz dura do meu filho ressoou como um eco doloroso na minha mente. Mãe, chega. Todo ano é a mesma história. A Jéssica está certa. Você sempre foi tão intensa, tão sufocante. Precisamos do nosso espaço. Além disso, meus filhos precisam crescer sem bagagens emocionais. Sua casa cheira a velho. Cheira a tristeza. Esse não é o ambiente que queremos para eles. As palavras dele me atingiram como estilhaços de vidro, cortantes e implacáveis. A casa em que ele havia crescido, onde tantas memórias foram moldadas, agora carregava o peso da sua indignação. Lembrei-me dos dias ensolarados em que ele jogava bola no quintal, das lágrimas que derramou quando seu hamster morreu, dos momentos em que trouxe Jéssica para casa, cheio de orgulho ao apresentá-la como sua namorada. Michael, sou sua mãe e agora sou avó. Minha responsabilidade é com minha família. Você já cumpriu seu papel. Agora é hora de descansar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele desligou e eu fiquei ali, paralisada, com o telefone ainda encostado ao ouvido, ouvindo o tom de descagem que confirmava a desconexão, assim como os laços que construí, cuidei e amei por 47 anos.
Na cozinha, o cheiro do assado queimando no forno se misturava com a canela dos doces de Natal que havia preparado na noite anterior. Como um fantasma, caminhei até lá, desliguei o forno e retirei a assadeira. A pele do assado estava carbonizada, completamente arruinada, assim como a esperança que um dia tive. Sentei-me no chão frio da cozinha, cercada pelos pedaços de um quadro quebrado. E, pela primeira vez em anos, não chorei. As lágrimas haviam-se esgotado. No meu peito havia apenas um vazio, um buraco negro onde o coração de uma mãe e avó costumava pulsar. Naquela terrível quietude, as lembranças começaram a surgir. As noites em claro quando Michael teve febre na infância, os empréstimos que fiz para custear sua faculdade de engenharia, os $50.000 que tirei da minha poupança para ajudá-los na entrada do apartamento em Lincoln Park. As tardes que passei cuidando de Caleb e Shlu quando eram bebês, para que Jéssica pudesse voltar ao trabalho. E, acima de tudo, as últimas 33 natais passados sozinha, esperando por um telefonema que nunca veio, uma mensagem que nunca foi enviada, uma visita que nunca se concretizou. Enquanto me sentava no chão gelado, rodeada por vidros quebrados e sonhos desfeitos, algo começou a se transformar dentro de mim. Uma pequena semente, quase imperceptível, mas real. Pela primeira vez em décadas, não estava me culpando. Não me perguntava mais o que havia feito de errado para merecer esse abandono. Em vez disso, surgiu uma nova pergunta na minha mente: por que permiti que me tratassem assim por tanto tempo? Do lado de fora, os sinos da igreja de São Tiago começaram a tocar, anunciando que a véspera de Natal havia chegado oficialmente. Os vizinhos se cumprimentavam na rua, carregados de presentes e sorrisos. Crianças corriam em seus novos casacos e famílias se encaminhavam para casas onde mesas fartas de amor e comida quente os esperavam. Eu ainda estava sentada na minha cozinha vazia, mas algo estava nascendo dentro de mim, algo que esperou 33 anos para despertar. Naquela noite, o sono me escapava. Eu me encontrava deitada na cama que havia compartilhado com o meu marido Arthur por 2 décadas, fitando as manchas de água no teto que nunca tive coragem de consertar. As prioridades eram outras, eu precisava economizar para as despesas dos netos. O aquecimento estava no mínimo, como sempre, porque cada centavo que eu não gastava comigo mesmo era um centavo que eu poderia enviar para a conta do Michael quando ele pedia ajuda. E, como ele havia pedido ajuda ao longo dos anos. Fechei os olhos e as lembranças vieram como uma avalanche dolorosa. Lembrei-me daquela manhã de fevereiro de 2010, quando Michael apareceu à minha porta com os olhos vermelhos e um papel amassado na mão. Era um aviso de execução hipotecária. A empresa de consultoria dele havia falido e ele se assinar um empréstimo pessoal de $80.000. Mãe, vou perder tudo, ele chorou como uma criança que caiu da bicicleta. A Jéssica está grávida do Caleb. Não podemos acabar na rua. Só você pode me ajudar. Eu não tinha $80.000, mas tinha a casa. Sem pensar 2 vezes, hipotequei-a, colocando-a como garantia para que o banco emprestasse o dinheiro ao meu filho. Arthur havia falecido 3 anos antes e aquela casa era a única lembrança que eu tinha dele. Mas o que era uma casa vazia comparada à felicidade do meu único filho? Eu vou-te pagar de volta, mãe. Eu juro. Em 2 anos, no máximo, ele prometeu ao assinar os papéis que transformavam o meu lar em uma propriedade hipotecada. 14 anos se passaram. A hipoteca ainda não estava completamente paga. Mas isso não era tudo. Em 2012, quando Chloe nasceu, Jéssica veio-me visitar com aquele sorriso encantador que ela sabia usar quando precisava de algo. Eleanor, querida, precisamos da sua ajuda novamente. As crianças precisam ir para uma boa escola particular. Custa $800 por mês cada uma, mas é um investimento no futuro delas. Você entende, não é? Como avó, você quer o melhor para elas. 8 centenas para cada neto, $1.600 por mês. Minha pensão de viúva era de apenas $950 mensais. Com 62 anos, tive que arranjar um emprego à noite, limpando escritórios, para complementar as despesas. Meus joelhos estavam destruídos de subir e descer escadas. Minha coluna se curvava sob o peso dos baldes de água.
Mas, todo mês, eu transferia pontualmente aqueles $1.600 para que Caleb e Chloe pudessem frequentar a melhor escola da região. É temporário, Eleanor, Jéssica sempre me dizia quando eu mencionava o quão difícil era manter aquele ritmo. O Michael vai receber uma promoção em breve e então conseguiremos nos virar sozinhos. A promoção nunca veio, ou veio, mas sempre havia novas despesas. Os uniformes escolares, as aulas particulares de inglês, as atividades extracurriculares, o acampamento de verão na costa leste, sempre algo a mais. Levantei-me da cama e caminhei até a mesa de Arthur, onde guardava todos os recibos e comprovantes de transferência em uma velha caixa de sapatos. Abri-a com mãos trêmulas e comecei a fazer as contas. Os papéis amarelados contavam uma história de generosidade sem limites e gratidão inexistente. Março de 2013, $3.000 para o novo carro de Michael. É para o trabalho, mãe. Um consultor precisa projetar uma boa imagem. Em julho de 2014, decidi que era hora de proporcionar uma merecida viagem em família para a Flórida. Com um orçamento de $5, eu sabia que as crianças precisavam respirar o ar do mar. Era uma questão de saúde para elas, dizia Eleanor. No entanto, em dezembro de 2015, o espírito natalino me levou a gastar mais $2,500 em presentes. Queria que Caleb e Chloe tivessem um Natal especial, como aqueles que eu havia vivido na infância. Mas, com o coração pesado, lembrei-me de um Natal em que passei completamente sozinha, enquanto as crianças se esgotavam de abrir os presentes que eu havia comprado. A sensação de frustração dançava diante dos meus olhos cansados. Ao longo de 14 anos, eu havia investido mais de $200 na vida do meu filho e sua família. Dinheiro que tirei da hipoteca da minha casa, das minhas economias de toda a vida, das longas horas de trabalho como faxineira até aos 70 anos e até mesmo de jantares feitos de atum enlatado para economizar cada centavo. No entanto, quando eu ligava para convidá-los para uma visita, as desculpas eram sempre as mesmas. Michael estava muito ocupado com o trabalho. Jéssica tinha uma enxaqueca. As crianças tinham dever de casa. O trânsito estava impossível. Chovia demais. Estava calor demais. Lembrei da última vez que eles vieram me visitar, em abril, há 8 meses. Jéssica entrou na sala com aquela expressão que fazia quando não gostava de algo, tocando os móveis apenas com as pontas dos dedos, como se temesse contrair alguma doença. Eleanor, esta casa precisa urgentemente de uma reforma, disse ela, fazendo uma careta. O cheiro é mofado, os móveis são ultrapassados e a cozinha parece dos anos 70. As crianças ficam entediadas aqui. Não tem Wi-Fi nem TV de tela plana. Não tem nada que elas gostem. Ela parou por um momento, olhando as fotos de Arthur que estavam na estante, e acrescentou com um suspiro de irritação. Além disso, todas essas fotos de pessoas mortas e memórias do passado deixam elas tristes. Caleb me perguntou por que sua avó vive cercada por fantasmas. Michael, por sua vez, permaneceu em silêncio, olhando para o celular, acenando de vez em quando para as palavras da esposa. Quando finalmente falou, foi para desferir o golpe final. Mãe, talvez você devesse pensar em vender esta casa e se mudar para um asilo. Você teria mais companhia, estaria com pessoas da sua idade e nós não teríamos que nos preocupar com você o tempo todo. Prestei atenção em suas palavras, perguntando-me quando foi que eles demonstraram um mínimo de preocupação com o meu bem-estar, minha solidão, minha saúde. A visita deles durou exatamente 45 minutos. Depois de um café rápido, partiram levando presunto que eu havia comprado especialmente para eles. Caleb, com apenas 3 anos na época, veio-me dar um abraço de despedida e sussurrou ao meu ouvido: Vovó, por que mamãe diz que sua casa tem um cheiro estranho? Eu gosto do cheiro dos biscoitos que você faz. Mas Jéssica o chamou antes que eu pudesse responder. Caleb, vamos. Vamos nos atrasar para o aniversário do seu primo. No fundo, eu sabia que não havia aniversário de primo algum. No dia seguinte, Jéssica postou fotos no Facebook mostrando-os jantando em um restaurante japonês chique no centro de Chicago, um lugar caro que eu havia ajudado a financiar indiretamente com minhas transferências mensais.
Voltei para a cama com a caixa de recibos nas mãos, sentindo-me uma velha idiota que confundiu ser útil com ser amada, uma tola que acreditou que o dinheiro poderia comprar o afeto da própria família. Do lado de fora, Chicago despertava lentamente naquele dia de Natal. Os primeiros ônibus começavam a rodar pela Michigan Avenue, transportando as poucas pessoas que precisavam trabalhar naquele feriado. As padarias logo abririam, oferecendo delícias natalinas para as famílias que se reuniriam para celebrar. Famílias que realmente se amavam, não como a minha. Eu estava deitada ali, apertando aquela caixa cheia de provas da minha própria tolice. E pela primeira vez na vida, me perguntei o que teria acontecido se eu tivesse dito não. Se eu tivesse guardado meu dinheiro para mim, se tivesse consertado a mancha de água no teto, se tivesse comprado roupas novas, se tivesse viajado, se tivesse vivido. Mas era tarde demais para essas perguntas. Ou assim pensava eu naquele momento. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas desbotadas enquanto finalmente fechava os olhos. Em meus sonhos, Arthur me disse algo que não consegui recordar ao acordar, mas que deixou uma estranha sensação em meu coração, como se algo estivesse prestes a mudar para sempre. Os dias após o Natal passaram em uma névoa cinza. Eu me levantava, preparava um café com torradas para o café da manhã, assistia às notícias matinais que falavam sobre o espírito natalino e os encontros familiares, e depois me sentava no sofá por horas, olhando pela janela os vizinhos voltando de suas celebrações, carregados de sacolas de sobras e presentes. A senhora Carol, que morava no apartamento em frente, teve suas 3 filhas visitando-a a semana inteira. Da minha janela, eu podia vê-las indo e vindo, como os netos corriam pelo corredor. Como ela sorria na varanda enquanto estendia a roupa que tinha lavado para toda a família. Seu rosto irradiava aquela satisfação que apenas laços familiares sólidos podem proporcionar. A paz que eu havia perdido há tanto tempo já não lembrava como era. No dia 28 de dezembro, recebi uma mensagem que mudaria tudo para sempre. Eu estava preparando uma xícara de chá de camomila quando meu celular vibrou. Uma mensagem do WhatsApp de Jéssica. Meu coração acelerou involuntariamente, como sempre acontecia quando recebia notícias da família. Talvez eles tivessem refletido sobre o Natal. Talvez quisessem se desculpar. Quem sabe as crianças perguntaram por mim. Abri a mensagem com as mãos tremendo. Michael, não se esqueça de avisar sua mãe para transferir os $2.000 para a nossa viagem de Ano Novo a Aspen. Com tudo que gastamos no Natal, estamos apertados. E diga a ela para não ser dramática como sempre. Sabemos que ela tem dinheiro guardado. Essas velhas sempre dizem que não têm nada, mas depois as economias aparecem. Diga a ela que se não ajudar, as crianças não poderão esquiar e será culpa dela. Congelai ao ler aquelas palavras. A mensagem não era para mim. Jéssica enviara para o chat errado, mandando-a para mim em vez de para Michael. Mas havia mais. Continuei lendo e cada palavra era como um golpe. Enquanto caminhava pela casa, um peso crescente se instalava em meu peito. As palavras da mensagem de Margaret ecoavam em minha mente, como um lamento distante que não conseguia ignorar. Sua mãe está apenas inventando essa solidão para nos manipular, eu havia ouvido, e a frase se repetia sem parar. A ideia de que minha própria filha estava convencida de que eu era uma mulher amarga, que escolhera a solidão, me cortava como uma faca. Margaret, em um tom de desdém, comparou sua sogra à minha figura, afirmando que essas mulheres mais velhas se faziam de vítimas para chamar atenção. Eu sentia o mundo ao meu redor desmoronar enquanto as letras na tela tremiam diante dos meus olhos. Precisava me sentar, as pernas vacilantes me traíam. Mas o que estava por vir era ainda mais devastador. O último parágrafo me desfez completamente. A menção de um lar de idosos nos subúrbios, por um custo de $1.200 por mês, ecoou em minha mente como um sinistro plano de contingência. Quando ela morrer, podemos vender a casa, pensava eu, enquanto meu coração se afundava na tristeza. O que era mais importante para eles? O futuro financeiro ou minha própria existência? As crianças precisavam de uma herança, não de sustentar uma velha que só sabia reclamar. Caleb, meu querido neto, aquele a quem eu tinha dedicado tantas tardes no Lincoln Park, aquele que eu havia guiado em cada passo de sua juventude, agora via minha morte como uma solução desejável.
Não me importo, foi o que ele respondeu à ideia de me colocar em um lar. Meu próprio sangue, meu próprio neto, parecia ter-se esquecido de quem eu era. As palavras, cruas e sinceras, se enraizavam em minha mente. Não eram gritos de raiva, mas um cálculo frio, um planejamento sem meu consentimento, sem considerar meus sentimentos ou desejos. Eles haviam-me reduzido a uma velha, um mero obstáculo a ser removido. O telefone escorregou de minhas mãos, estilhaçando-se no chão da cozinha, mas, de alguma forma, continuou funcionando, assim como eu, quebrada, mas ainda de pé. Levantei-me lentamente e caminhei até o espelho na entrada. A mulher que me encarava tinha 75 anos, com profundas rugas ao redor dos olhos e cabelos grisalhos presos em um coque simples. Vestia roupas confortáveis, mas desleixadas, como se tivesse deixado de se cuidar porque ninguém estava prestando atenção. Era uma mulher que envelhecera servindo aos outros, sacrificando-se, e agora se via descartada, como um móvel antigo sem utilidade. Mas naquele instante, ao me olhar no espelho, algo dentro de mim mudou. Uma centelha de resistência começou a brilhar. Eu não era apenas uma velha, uma carga, eu era Leonor e havia mais em mim do que eles podiam ver. Não foi uma transformação repentina ou dramática. Foi como apertar uma porca que estava solta há anos. De repente, tudo se encaixa e fica no lugar. Depois de um momento de reflexão, voltei para a cozinha, peguei o celular quebrado e disquei o número de Michael. A primeira tentativa resultou em silêncio do outro lado. Tentei novamente, mas ainda nada. Na terceira chamada, ele atendeu, sua voz transparecendo irritação. O que foi, mãe? Estou em uma reunião importante. Recebi uma mensagem da Jéssica que não era para mim, respondi, com uma tranquilidade que me surpreendeu. Um silêncio prolongado se seguiu. Um silêncio que parecia eterno. Finalmente, ele murmurou. Não sei do que você está falando. Mas a inquietação era evidente em sua voz. Eu sei sobre o asilo nos subúrbios. Sei que você planeja vender minha casa quando eu morrer. E sei que você disse ao Caleb que não se importava se me colocassem longe. Mais uma pausa. Então, a voz dele mudou. Tornou-se agressiva, defensiva. Mãe, não seja tão dramática. A Jéssica só estava pensando no seu bem-estar. Você não pode continuar vivendo sozinha e nós não podemos estar sempre de olho em você. Um asilo seria o melhor para todos. Melhor para todos ou mais conveniente para você? Questionei com a raiva fervendo dentro de mim. Mãe, por favor, não transforme isso em uma tragédia grega. Você é velha. Precisa de cuidados e nós temos nossas próprias responsabilidades. As crianças, o trabalho, a hipoteca, aquela hipoteca que eu pagava há anos, as crianças que eu sustentava, o emprego que ele manteve com o meu dinheiro e os $2 para a Aspen? Ele ficou em silêncio novamente. Quando falou, sua voz estava fria como a de Jéssica. Mãe, se você não quer nos ajudar, apenas diga. Mas não nos faça sentir culpados por vivermos nossas vidas. Já fizemos o suficiente por você. Suficiente para mim? Retruquei. Sim. Suficiente. Nós ligamos quando podemos. Visitamos quando temos tempo. Nem todos os filhos fazem isso. Você deveria ser grata em vez de ficar reclamando. E com isso, ele desligou. Permaneci ali na cozinha, o celular quebrado em minha mão. E pela primeira vez em 33 anos de abandono e humilhação, não chorei. Não me culpei. Não arrumei desculpas para o comportamento deles. Em vez disso, caminhei até a sala e me sentei na poltrona de Arthur. Olhei para as fotos de família que Jéssica dizia deprimirem as crianças, as memórias que ela considerava fantasmas do passado. E então, tomei uma decisão que mudaria tudo. Abri a gaveta onde guardava minha agenda e procurei um número que não discava há anos. O da minha cunhada, Margaret, irmã de Arthur, que vivia em Denver. Margaret, que havia se afastado de mim quando Arthur morreu, mas que sempre foi uma mulher forte e independente. Disquei. Eleanor, que surpresa! Como você está?
Pela primeira vez em décadas, decidi contar toda a verdade. Margaret ouviu em silêncio por 40 minutos. Eu lhe contei tudo. Os 33 natais solitários, os $200 que dei a Michael, a mensagem equivocada de Jessica, a ligação em que meu filho havia desligado na minha cara. Quando terminei, um longo silêncio reinou do outro lado da linha. Eleanor, pelo amor de Deus, ela finalmente murmurou. Como você conseguiu suportar isso por tanto tempo? Eleanor olhou pela janela e viu as folhas dançando ao vento, um reflexo de seu caos interior. As palavras de Margaret ecoavam em sua mente, como um eco distante de um passado que parecia ter desaparecido. Eles são minha família, Margaret. São tudo o que me resta de Arthur. Mas a resposta de Margaret a fez hesitar. Não, Eleanor. Tudo o que você tem de Arthur é você mesma. A lembrança da mulher forte que um dia fora invadiu. A Eleanor que trabalhava na fábrica de tecidos e criava Michael sozinha, enquanto Arthur se perdia em turnos noturnos no hospital. Essa Eleanor nunca deixaria que a pisoteassem dessa forma. As palavras de Margaret a feriram porque eram verdadeiras. Onde estava aquela mulher decidida, que sabia dizer não e que tinha dignidade? A sensação de perda a sufocava. O que fazer agora? Perguntou-se, angustiada. Não sei mais quem sou. Margaret, com sua voz firme, lhe ofereceu um escape. Amanhã você pega um voo e vem para Denver ficar comigo. Você precisa se afastar dessa situação tóxica e pensar com clareza. Você tem minha casa, meu sofá e todo o tempo do mundo para decidir o que fazer com o resto da sua vida. Mas Eleanor não esperou até o dia seguinte para ver sua família reagir. Apenas 2 horas após desligar com Margaret, o telefone tocou. Michael estava do outro lado, sua voz melosa soando como um eco de tempos passados. Mãe, me perdoe por como falei com você mais cedo. Estou tão estressado com o trabalho. Você sabe como é essa época do ano. A mensagem de Jessica tinha sido mal interpretada, disse ele. Ela estava brincando com a irmã. Você sabe como ela exagera. Falar sobre me colocar em um lar de idosos e ficar com a sua herança era só uma piada. Mãe, por favor, não veja por esse lado. Jéssica te ama muito, só que às vezes não consegue se expressar bem. Que tal você vir aqui para o jantar amanhã? Vamos fazer aquela lasanha que você adora e resolver tudo com calma. O convite caiu como uma bomba. Era a primeira vez em 8 meses que alguém a convidava. Que coincidência, pensou, que isso acontecesse logo após descobrir as verdadeiras intenções deles. Não, Michael, não vou. A confusão na voz dele era palpável. O que quer dizer com que não vá? Mãe, somos família. Devemos conversar sobre essas coisas pessoalmente, não pelo telefone. Famílias não planejam secretamente colocar suas mães em lares de idosos. Não calculam quanto dinheiro vão herdar quando os pais morrem. Você está interpretando tudo errado, respondeu ele, a frustração crescendo. Jéssica estava sendo honesta pela primeira vez em anos. E você também. Ao ouvir isso, Eleanor desligou antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. 1 hora depois, o telefone tocou novamente. Era Jéssica e pela primeira vez em muito tempo, sua voz soava nervosa. Eleanor, querida, houve um terrível mal-entendido. Aquela mensagem não era o que parecia. Eu estava falando sobre a situação da sogra da minha irmã, não sobre você. Você sabe como é o WhatsApp. Às vezes, as conversas se misturam. Jéssica, a mensagem dizia claramente, diga à sua mãe e falava sobre meus netos, minha casa, Caleb. Oh, Eleanor, você sempre interpreta tudo de maneira errada. Sempre procurando conflito onde não há. Olha, por que você não vem aqui amanhã e nós esclarecemos tudo? Caleb está perguntando por você. As palavras dela soaram vazias, como promessas quebradas. Eleanor sentiu o peso da traição e da confusão enquanto a noite caía, mergulhando-a em reflexões profundas sobre o que realmente significava ser uma família.
Caleb, meu neto de 13 anos, que segundo sua mãe, não se importava se me trancassem em algum lugar, na verdade estava preocupado comigo. A mensagem que ela me enviou dizia que ele não se importava com o que acontecia comigo, mas eu sabia que, no fundo, ele me amava muito. Aliás, ele me pediu para convidar a avó para a festa de Réveillon. Você está mentindo, Jéssica, eu disse, sem acreditar nas palavras dela. Você mente com a mesma naturalidade que respira. Um silêncio pesado se instalou entre nós, e então a voz de Jéssica mudou completamente. Tornou-se fria, calculista, real. Olha, Eleanor, sejamos sinceras. Você é velha, vive sozinha e precisa de ajuda. Temos nossas próprias responsabilidades e não podemos ficar cuidando de uma mulher idosa que reclama o tempo todo. Um lar de idosos seria o melhor para todos. Você seria cuidada, nós poderíamos viver em paz e as crianças não precisariam carregar a culpa de uma avó depressiva. E vocês duas poderiam manter minha casa. Sua casa precisa de mais de $50.000 em reformas. Sinceramente, ela é mais um fardo do que um benefício. Mas sim, se você não estivesse aqui, poderíamos vendê-la e usar o dinheiro para o futuro das crianças. Não acha que isso é mais útil do que manter uma casa vazia para uma mulher que não vai viver muito mais? Suas palavras cortaram como lâminas. Uma mulher que não vai viver muito mais. Ela falava de mim como se eu já estivesse morta. Você é uma monstra, Jéssica. E ela respondeu, sou prática, Eleanor, e você deveria ser também. Pare de se agarrar a uma vida que não faz mais sentido e permita que sua família siga em frente. Foi então que ela desligou. Fiquei tremendo no sofá, o telefone na mão. Em menos de 3 horas, eu havia visto os dois lados da minha família, a máscara doce e manipuladora que colocavam quando precisavam de algo e a face cruel e calculista que mostravam quando se sentiam expostas. Mas aquilo não havia terminado. Às 9 da noite, a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi Caleb, meu neto, com uma mochila no ombro e uma expressão preocupada. Atrás dele, Michael gesticulava do carro, indicando o que ele deveria dizer. Eu abri a porta. Oi, vovó, Caleb disse, forçando um sorriso. Mamãe disse que você entendeu algumas coisas errado e papai me trouxe aqui para conversarmos. Eu olhei para o carro. Michael acenava para mim, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse desligado 2 vezes em um único dia. Posso entrar? Caleb perguntou. Eu deixei que ele entrasse. Ele se sentou no sofá, rígido, como alguém que estava cumprindo uma missão que não compreendia totalmente. Vovó, mamãe diz que você está chateada porque acha que não amamos você, mas isso não é verdade. Eu te amo muito. Realmente, Caleb? Eu perguntei sem acreditar. Sim, claro. E papai diz que, se você quiser, pode vir conosco ao shopping no próximo final de semana. Poderíamos ir ao cinema. O pobre garoto recitava as palavras como um ator que memorizou um roteiro, mas seus olhos não conseguiam encontrar os meus e suas mãos nervosamente brincavam com o zíper da mochila. Caleb, sua mãe te falou sobre um lar de idosos? O menino se enrijeceu, suas bochechas ficaram vermelhas. Era uma manhã comum quando Caleb entrou no meu quarto, seu olhar carregava uma mistura de curiosidade e hesitação. Diga-me a verdade, filho, eu pedi, tentando entender o que se passava em sua mente jovem. Mamãe disse que talvez fosse melhor você viver com pessoas da sua idade. Ela acha que você teria mais companhia e que poderíamos te visitar nos finais de semana. O que você acha disso? Ele olhou para baixo, quase como se suas palavras estivessem presas na garganta. Mamãe diz que as pessoas idosas ficam tristes quando vivem sozinhas e que é melhor em lares de idosos. Ela diz que é normal que todos os avós vão para lá quando ficam realmente velhos. Senti uma pontada no coração ao ouvir suas palavras. E você acha que eu sou realmente velha? Perguntei, tentando capturar a essência de sua resposta. Não sei, vovó. Mamãe diz que você é, que não consegue mais cuidar de si mesma. Olhei para aquele menino de 13 anos, tão influenciado pela mãe, que o ensinou a me ver como um fardo, como um problema a ser resolvido.
Caleb fora meu querido por tantos anos, mas agora eu enxergava em seus olhos a indiferença que Jéssica havia semeado pacientemente. Caleb, você sabe quanto dinheiro eu gastei na sua educação todos esses anos? Mamãe diz que dinheiro não importa. Que os avós têm a obrigação de ajudar suas famílias. E que obrigação você tem comigo? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Ele deu de ombros. Não sei. Visitar você, eu acho. Ah, e quando foi a última vez que você me visitou sem que seus pais te obrigassem a isso? Ele pensou por um longo momento, franzindo a testa. Não me lembro, admitiu com sinceridade, e naquele instante, compreendi que havia perdido minha família muito antes daquele dia. Por anos, havia confundido a atenção que comprava com dinheiro com amor verdadeiro e a obrigação com carinho, numa teia de chantagem emocional. Caleb, diga ao seu pai que ele pode ir. Você pode ficar um pouco mais se quiser, mas não porque ele pediu, e sim porque você realmente deseja estar comigo. O menino olhou pela janela, onde o carro de Michael ainda esperava. Para ser honesto, vovó, eu tenho um jogo online de PlayStation com meus amigos às 10 horas. Se você não se importar... Eu não me importava. Nada importava da mesma forma que antes. Claro, filho, vá em frente. Ele se levantou, visivelmente aliviado, e dirigiu-se à porta. Antes de sair, virou-se e me deu um rápido beijo no rosto, como se seguisse um protocolo. Até logo, vovó. Até logo, Caleb. Eu assisti enquanto ele entrava no carro e se afastava com seu pai. Fechei a porta e me encostei nela, processando tudo o que acabara de acontecer. Em um único dia, eu havia visto toda a verdade. Minha família havia-me mostrado, sem suas máscaras, quem realmente eram e qual era meu lugar em suas vidas. Eu não era a avó amada, nem a mãe respeitada, nem a mulher que merecia dignidade. Eu era apenas uma conta bancária ambulante, um obstáculo entre eles e a herança que tanto desejavam, um incomodo a ser gerenciado com eficiência. Mas, surpreendentemente, eu descobri algo mais importante. Não tinha mais medo de vê-los como realmente eram e isso, de alguma forma, me fez sentir livre pela primeira vez em décadas. Naquela noite, consegui dormir por 7 horas seguidas, pela primeira vez em anos. Não acordei às 3 da manhã preocupada se Michael precisaria de dinheiro para alguma despesa inesperada. Era uma manhã de 30 de dezembro quando Eleanor Morales despertou, não às 5 da manhã como costumava, mas às 8h30, com uma sensação estranha no peito. Após alguns instantes de reflexão, ela finalmente identificou o que sentia: paz. Uma paz profunda, como quando se decide não mais lutar contra uma correnteza e simplesmente se deixar levar em uma nova direção. Com um suspiro de alívio, Eleanor levantou-se e tomou um banho demorado. Pela primeira vez em meses, vestiu a blusa azul que havia comprado no ano anterior, mas nunca ousara usar, achando-a elegante demais para ficar em casa sozinha. Ao se olhar no espelho, ela viu não apenas uma mulher de 75 anos, mas uma mulher que tinha todo o direito de se vestir bem para si mesma, sem precisar impressionar ninguém ou justificar suas escolhas. Decidida a mudar sua rotina, Eleanor se sentou à mesa de jantar para o café da manhã, em vez de ficar em pé na cozinha como fizera por tantos anos. Ela estendeu a toalha de mesa mais bonita, tirou os pratos de porcelana que guardara para ocasiões especiais e preparou um café da manhã que lhe lembrava os velhos tempos. Café com leite, torradas com tomate e azeite e suco de laranja fresco. Cada garfada era saboreada com prazer e decidiu não ligar a televisão para preencher o silêncio que antes a aterrorizava. Agora, o silêncio era um amigo. Após a refeição, algo que há muito estava em sua mente finalmente tomou forma. Com determinação, pegou o telefone e ligou para o banco. A atendente respondeu: "Bom dia. Como posso ajudá-la?" Eleanor, com voz firme, disse: "Bom dia. Meu nome é Eleanor Morales. Preciso cancelar todas as transferências automáticas da minha conta." Houve uma pausa, seguida pelo som do teclado. "Entendi que você se refere aos pagamentos automáticos?" perguntou a atendente. "Não, eu me refiro às transferências mensais que faço para a conta do meu filho, Michael Morales." A atendente confirmou que Eleanor tinha um total de $1.600 em transferências mensais agendadas.
Você deseja cancelá-las? Sim, todas. E quero ser notificada se alguém tentar fazer cobranças na minha conta sem minha autorização expressa. Desejo assinar o que for necessário para que somente eu possa acessar meu dinheiro. Claro, Senhora Morales. Você pode passar pela agência esta manhã? Precisará trazer seu documento de identidade e assinar alguns documentos. Com um novo senso de propósito, Eleanor pegou sua bolsa e saiu de casa, caminhando pela Rua Clark até a agência do banco. O ar de Chicago estava frio, mas revigorante, e cada passo parecia uma pequena vitória. Ao chegar, foi recebida pela gerente, uma jovem chamada Lauren, que a atendeu com profissionalismo e explicou todas as mudanças que poderiam ser feitas. Senhora Morales, vejo que você tem uma hipoteca na sua casa, que está quase quitada. Faltam apenas cerca de $15.000. Aquela quantia, que antes parecia um sonho distante, agora estava ao seu alcance, pois ela não havia feito transferências para sua família no último mês. Sim, quero quitar a hipoteca hoje. Perfeito. Posso também providenciar um novo cartão de débito com limites de segurança mais altos. E assim, naquele dia, Eleanor não apenas tomou as rédeas de suas finanças, mas também de sua vida. A paz que sentia no coração a acompanharia em cada passo dessa nova jornada que estava prestes a começar. Enquanto me preparava para sair do banco, uma nova sensação de liberdade me envolveu. A confiança que havia-se perdido ao longo dos anos estava de volta e tudo começou com um simples aviso de Lauren. Ela me alertou sobre uma tentativa de acesso à minha conta online, algo que me deixou paralisada por um instante. O sistema bloqueou automaticamente a tentativa, ela disse, mas as palavras dela ecoavam em minha mente. Sabia que não tinha conta online e muito menos como usá-las. Alguém tentou acessar usando suas informações pessoais, continuou Lauren. Provavelmente alguém que conhece seu número de seguro social e outros detalhes. A pergunta que se seguiu foi inevitável. Você compartilhou essas informações com algum membro da família? E, como um relâmpago, a resposta surgiu: Michael. Ele sempre foi curioso demais, e a ideia de que ele tentara acessar minha conta apenas para ver o quanto eu tinha, ou, ainda pior, para fazer transferências sem que eu soubesse, me encheu de uma raiva nova. Sim, sei quem foi, murmurei, a indignação pulsando nas veias. Lauren garantiu que tudo estava sob controle. Mudamos todas as suas credenciais de segurança e configuramos um sistema de autenticação em 2 etapas. Ninguém poderá acessar sem a sua autorização. Ao deixar o banco, eu me sentia como uma nova mulher. Finalmente, meu dinheiro era realmente meu, minha casa era minha e minhas decisões pertenciam apenas a mim. No caminho de volta para casa, decidi parar no mercado Green City. Fazia meses que não visitava, aprisionada na rotina de comprar apenas o essencial no supermercado ao lado. Mas naquele dia, algo dentro de mim clamava por mais. Queria tomates frescos, a verdadeira prosciutto, azeitonas artesanais e um cheddar afiado. Para quantas pessoas? Perguntou o homem no balcão de frios. Para uma, respondi, sem vergonha. Isso mesmo. Uma mulher que se cuida. Gosto de ver isso, ele disse, e um sorriso brotou em meu rosto. Comprei os ingredientes para preparar um jantar digno, não apenas uma refeição de sobrevivência. Flores para a mesa da sala, uma garrafa de vinho tinto, pois tinha o direito de desfrutar de um copo durante o jantar, sem dar explicações a ninguém. Quando cheguei em casa, as sacolas estavam pesadas, mas esse peso era agradável. Era o peso das escolhas, da indulgência, da decisão de me permitir o luxo de comer bem, sem culpa. Coloquei as flores em um vaso que havia ficado guardado em um armário por anos. A sala se transformou instantaneamente. Deixou de ser o espaço triste de uma mulher abandonada e se tornou um lugar acolhedor de alguém que decidiu cuidar de si mesma. No auge dessa nova euforia, meu telefone tocou. Era Michael. Mãe, acabei de falar com o banco. Eles disseram que você cancelou as transferências. Isso mesmo, respondi. Posso perguntar o porquê? A irritação em sua voz era palpável. Você sabe que o Caleb começa o novo semestre em 2 semanas e precisa de livros novos? Os livros do Caleb são responsabilidade dos pais dele, não minha, eu retruquei.
Você não pode fazer isso, mãe. O que vai acontecer com a escola, com as despesas da casa? Não sei, Michael. Não é mais meu problema. Claro que é seu problema. Somos sua família. Minha família planejou um futuro para mim em um asilo sem me consultar, eu disse, a frustração crescendo em meu peito. Calculavam quanto dinheiro herdariam quando eu morresse. E ali, naquele momento, percebi que estava finalmente rompendo as correntes que me prendiam. A história de uma avó se desenrolava em meio a conversas familiares e desilusões. Sua família, em uma tentativa de justificar a ausência dela, dizia ao neto que não havia problema se afastar, que era normal para avós idosos desaparecerem. Ela, no entanto, percebeu que aquilo era apenas uma ilusão. Não, Michael, isso é verdade, disse ela, com um peso no coração. Pela primeira vez em anos, alguém tinha-lhe revelado como realmente haviam. Com a realidade se instalando, a avó se viu diante de um dilema. O que devemos fazer agora? Perguntou Michael, preocupado com as despesas da escola particular dos filhos. As soluções vieram em uma enxurrada. Podemos mandar as crianças para uma escola pública, cortar gastos, você pode trabalhar mais horas, viver dentro das suas possibilidades. Mas a verdade é que a situação era mais complicada. Jéssica está grávida novamente, ele acrescentou, mostrando a fragilidade de uma família que parecia sobrecarregada. Mais um filho, mais uma boca para alimentar. Parabéns, ela respondeu em um tom neutro, escondendo a frustração. Espero que sejam muito felizes com o terceiro filho. É só isso que você vai dizer? Insistiu Michael. Sua nova neta ou neto vai precisar de coisas. Teremos mais despesas. Mas para ela, as despesas eram apenas deles. Vocês terão, eu não sou mais parte dessa equação, disse, sentindo a frieza da verdade. Michael tentou convencê-la a reconsiderar, expressando o amor que ainda tinham por ela, mas a avó já estava decidida. Vocês precisam de mim, mas não me amam, pensou, enquanto desligava o telefone pela segunda vez em 2 dias. E, pela primeira vez, ao invés de culpa ou tristeza, uma nova emoção a envolveu, orgulho. Naquela noite, ela decidiu preparar um jantar especial, algo que não fazia há meses. Vegetais assados, um bife grelhado com pimentões e, para a sobremesa, um pudim caseiro, como fazia em sua juventude. Serviu-se de um copo de vinho, ligou a rádio com música clássica e começou a jantar lentamente, saboreando cada garfada. Não havia ninguém à sua espera em casa para perguntar por que estava atrasada, ninguém a criticando pela comida ou pedindo dinheiro entre os pratos. Era a primeira refeição em anos em que se sentia completamente presente, no controle de sua própria vida. Após o jantar, pegou um álbum de fotos que não folheava há muito tempo. Imagens de Arthur e dela na juventude, das viagens antes do nascimento de Michael, momentos felizes em que ainda não entendia que o amor poderia ser usado como uma forma de manipulação. Eu era uma pessoa inteira antes de me tornar mãe, refletiu, lembrando-se dos sonhos, dos hobbies, dos amigos, do trabalho, das viagens. Havia sido feliz sem precisar comprar a afeição de ninguém. Naquela noite, antes de dormir, fez algo que não fazia há anos. Planejou o dia seguinte, não em função das necessidades da família, mas dos seus próprios desejos. Amanhã, ligarei para Margaret para contar sobre minhas decisões. Amanhã, irei à biblioteca ver quais oficinas oferecem para pessoas da minha idade. Amanhã, começarei a reconstruir a vida que abandonei por uma família que nunca me valorizou. E pela primeira vez em 33 anos, adormeceu sorrindo. O dia 31 de dezembro amanheceu com um céu cinzento que ameaçava chuva, mas ela acordou com uma energia que não sentia há décadas. Era o último dia do ano que marcava o fim de sua antiga vida e ela queria encerrá-lo com dignidade. Era uma manhã fria quando o toque da campainha quebrou o silêncio da minha casa. Ao olhar pelo olho mágico, reconheci Jéssica, mas desta vez ela não estava sozinha. Segurava a mão de Chloe, minha neta de apenas 11 anos, e atrás deles, Michael carregava uma mala pesada. Abri a porta, mas não me afastei, como se estivesse preparando um palco para o que viria a seguir. Precisamos conversar, Eleanor, disse Jéssica, sua voz trêmula entregando um turbilhão de emoções. Seus olhos estavam inchados, como se a noite anterior tivesse sido marcada por lágrimas.
por favor, nos deixe entrar. Está frio aqui fora. Oi, vovó Chloe murmurou, olhando para mim com aqueles olhos grandes e confusos. A pobre menina não compreendia a gravidade da situação. Oi, meu docinho, respondi, acariciando seu cabelo. Apesar do veneno que seus pais podiam ter injetado em sua mente, ela ainda era a inocente criança que eu conhecia e amava. Mom, por favor, insistiu Michael, interrompendo meus pensamentos. Precisamos falar com você urgentemente. Decidi deixá-los entrar, mas, ao contrário dos anos anteriores, não corri para a cozinha em busca de café e biscoitos. Permaneci na sala de estar, aguardando o que parecia ser mais um ato de um drama familiar. Jéssica se acomodou na beirada do sofá, nervosa, enquanto Michael deixou a mala cair no chão com um barulho que ecoou pela casa. Eleanor, conversamos muito ontem à noite, começou Jéssica, e eu percebi a seriedade nas suas palavras. Percebemos que cometemos erros terríveis, que te tratamos mal e que não te valorizamos como deveríamos. É verdade, Mon, completou Michael, com um olhar que tentava transmitir sinceridade. Jéssica me fez abrir os olhos. Eu percebi o quanto temos sido egoístas com você. Observei os dois, interpretando essa pequena peça, e um sorriso amargo surgiu em meu rosto. Será que realmente pensavam que eu era ingênuo o suficiente para acreditar em suas palavras? E o que lhes fez mudar de ideia agora? Perguntei com um tom de incredulidade. Jéssica baixou os olhos, como se a vergonha a impedisse de encarar a verdade. Quando você cancelou as transferências, percebemos o quanto dependíamos de você e isso nos fez refletir sobre o quão injusto foi tudo isso. Você não percebeu o quanto precisava de mim, corrigi. Você percebeu o quanto precisava do meu dinheiro, o que é bem diferente. Mon, não seja tão dura, Michael murmurou, tentando amenizar a tensão. Reconhecemos nossos erros e é por isso que viemos pedir seu perdão. E a mala? Perguntei, sentindo um clima desconfortável tomar conta da sala. Jéssica e Michael trocaram um olhar rápido. Bem, Jéssica finalmente disse, é porque também queríamos propor algo como um gesto de boa vontade. Que gesto? Indaguei, intrigada. Eu quero me mudar para cá, anunciou Jéssica, forçando um sorriso. Para cuidar de você, para fazer sua companhia. Assim, você não ficará sozinha e nós teremos a paz de espírito sabendo que você está bem cuidada. Fiquei aturdida, sem acreditar no que ouvia. Ela realmente estava-me oferecendo a ideia de se mudar para a minha casa, como se fosse um grande favor. E Michael ficaria com as crianças no nosso apartamento, explicou Jéssica rapidamente, pelo menos até o bebê nascer. Depois, a gente vê como se organiza. Entendi. E quem vai pagar as contas dessa casa com a Jéssica morando aqui? Perguntei, sentindo o clima pesado de culpa no ar. Bem, você tem sua pensão, Michael murmurou, tentando encontrar uma solução. E nós poderíamos ajudar onde pudéssemos. Com o meu dinheiro, completei a frase, sentindo o peso da situação se intensificar. Era uma tarde nublada quando a tensão se instalou na sala. Eleanor, com o coração pesado, olhava fixamente para Jéssica, que a suplicava com uma expressão de desespero. Não veja isso dessa forma, Eleanor, disse Jéssica, sua voz tremendo de emoção. Pense nisso como uma oportunidade para finalmente sermos uma família de verdade. Eu cuidaria da casa, das compras, da comida com o meu dinheiro. E você teria companhia o tempo todo, não se sentiria mais sozinha. Eleanor a encarou com firmeza. Jéssica, há quanto tempo você não trabalha? A pergunta pairou no ar como uma tempestade prestes a eclodir. O que? Bem, desde que Caleb nasceu. Há 13 anos. O silêncio se estendeu entre elas, pesado e desconfortável. Mas agora estou grávida de novo, completou Jéssica, tentando justificar sua ausência do mercado de trabalho. Eleanor respirou fundo, a frustração transparecendo em seu olhar. Então, você quer vir morar na minha casa, eu pagar todas as contas e você, em troca, me oferecer companhia? Não é assim que funciona. A defensiva de Jéssica começou a desmoronar. Não é bem isso, gaguejou. Então, como é? O silêncio se instalou novamente, enquanto Michael, que até então assistia à troca de farpas, resolveu intervir.
Mãe, a situação financeira está muito complicada. Com a gravidez, Jéssica não pode trabalhar e meu salário não é suficiente para sustentar toda a família. Pensamos que se ela estivesse aqui, poderíamos economizar em muitas despesas e eu sustentaria todos vocês. Isso não é sustentar. É compartilhar recursos familiares, retrucou Eleanor, sua voz firme. Michael hesitou, como se buscasse as palavras certas. Você já me sustentou alguma vez? Já pagou minhas contas, minha comida, meus remédios, minhas contas de luz? Ele hesitou mais uma vez antes de responder. Bem, não. Mas você já me levou a um restaurante, comprou roupas, pagou por uma viagem? Sim, mas há 13 anos eu venho arcando com as despesas das crianças, da escola, das férias e da hipoteca. E agora vocês querem que eu pague ainda mais? A voz de Eleanor ecoava com a força de uma mulher que havia se sacrificado por tanto tempo. Agora as coisas são diferentes, insistiu Jéssica, interrompendo a mãe. Queremos cuidar de você. Cuidar de mim ou viver às minhas custas? Eleanor não se deixaria enganar. Não seja injusta, eu estaria aqui com você 24 horas por dia. Cozinharia suas comidas favoritas, limpava a casa, ajudaria em tudo que você precisar. Como uma empregada. Como uma filha cuidando da sogra. Um riso amargo, mas libertador, escapuliu dos lábios de Eleanor. Jéssica, você nunca me tratou como uma mãe. Durante 13 anos, me viu apenas como um caixa eletrónico ambulante. Isso não é verdade. Jéssica protestou, mas a convicção de Eleanor era inabalável. Agora que o caixa eletrónico está quebrado, você se oferece como cuidadora em troca do meu apoio? Não é isso, disse Jéssica, mas a vergonha e a raiva eram evidentes em seu rosto. Michael, percebendo a situação, tentou ser prático. Mãe, você está envelhecendo. Vive sozinha e precisamos de ajuda financeira. É uma solução que beneficia a todos nós. Ah, é mesmo? Eleanor questionou, sua voz cheia de ceticismo. E como isso me beneficia? Você teria companhia, cuidados. Não ficaria sozinha, disse Michael, tentando acalmar a situação. Eu não estou sozinha por acaso. Estou sozinha porque vocês dois me abandonaram. Durante 33 anos, preferiram viver suas vidas sem me incluir. Quando eu ligava, vocês estavam sempre ocupados. Quando eu convidava, sempre tinham planos melhores. Mas agora é diferente, insistiu Jéssica, a esperança ainda brilhando em seus olhos. Sim, agora é diferente. Agora vocês precisam de mim. Antes, só precisavam do meu dinheiro. E agora, além disso, precisam da minha casa. Isso não é verdade, foi a última defesa de Jéssica, mas a verdade ressoava na sala, pesada e inegável. Jéssica, quantas vezes você veio me visitar este ano, apenas pelo prazer de estar comigo, sem pedir dinheiro, sem precisar de nada, só para passarmos um tempo juntas? O silêncio tomou conta da sala, pesado e desconfortável. E você, Michael? Quantas vezes você veio me ver só porque sentia falta da mãe? Outra vez, o silêncio reinou. Mas então Jéssica apontou para Shlu, a menina que havia permanecido calada durante toda a conversa. A Chloe gosta de estar com você, murmurou. Eu olhei para minha neta, que me observava com aqueles grandes olhos tristes. Shlu, querida, você gosta de vir na casa da vovó? A menina lançou um olhar nervoso para os pais antes de responder. Mamãe diz que sua casa é muito velha e cheira estranho, sussurrou. Mas eu gosto dos biscoitos que você faz. Jéssica ficou vermelha de vergonha. Shlu, não diga isso. Eu sorri para a menina. Está tudo bem, querida. Você pode falar a verdade. E continuei. Sua mãe também diz que sou muito dramática e que sempre reclamo de tudo, mas eu não acho isso. Então, o que você acha? Perguntei. Eu acho que você está triste porque ninguém vem te ver, respondeu a pequena, com uma sinceridade que deixou todos sem palavras. Era como se Chloe tivesse resumido em uma frase o que seus pais se negavam a reconhecer.
Você está certa, querida. Eu tenho estado muito triste há muitos anos, mas agora estou começando a me sentir melhor. Jéssica se levantou abruptamente, a expressão dela mudando. Eleanor, precisamos de uma resposta. Você vai nos ajudar ou não? Olhei para ela com toda a calma do mundo. Não? O que você quer dizer com não? Michael balbuciou, visivelmente confuso. Não vou apoiá-los. Vocês não vão morar na minha casa. Não vou continuar pagando suas contas. Não serei mais a solução financeira de vocês. Mas somos sua família, Michael tentou argumentar. Uma família que me tratou como um banco durante 13 anos. Uma família que planejou me colocar em um asilo para ficar com minha herança. Uma família que disse a um menino de 13 anos que não importava se sua avó desaparecesse. Mãe, por favor. A resposta é não, Michael. E é definitiva. Jéssica agarrou a mala com fúria. Você é uma pessoa egoísta. Nós oferecemos cuidar de você e você recusa. Vai morrer sozinha e amarga. Prefiro morrer sozinha e em paz do que viver acompanhada e explorada. Ela saiu em direção à porta como uma tempestade, mas antes de ir, se virou para me lançar um último dardo. Não espere que a gente te ligue novamente. Está acabado. Nós te demos uma última chance. Perfeito, eu respondi com um sorriso. Era exatamente isso que eu estava esperando ouvir. Eles saíram, batendo a porta com força. Shlu olhou para trás, entristecida, antes de ser arrastada escada abaixo por Jéssica. Fiquei sozinha na sala, envolta em um silêncio que, pela primeira vez em anos, não me assustou. Era o silêncio da liberdade. Naquela noite, enquanto Chicago celebrava a chegada do novo ano com fogos de artifício e sinos tocando, brindei a mim mesma com um copo de espumante. Pela primeira vez na vida, eu estava completamente sozinha na véspera de Ano Novo. E, pela primeira vez, isso não doeu. Era o começo de tudo. Os primeiros dias de janeiro passaram com uma tranquilidade que me parecia estranha, mas ao mesmo tempo reconfortante. No dia 2, decidi cumprir a promessa que fiz a mim mesma e liguei para Margaret, ansiosa para contar tudo o que havia acontecido desde a nossa última conversa. Assim que terminei de narrar a história, ouvi sua voz incrédula do outro lado da linha. Eleanor, não acredito. Murmurou ela, claramente chocada. Eles sugeriram que a Jéssica se mudasse para a sua casa para que você pudesse apoiá-la? Isso é o cúmulo do cinismo. Concordei com a cabeça, mesmo sem ela poder me ver. A pior parte é que, por um momento, eu realmente considerei se seria melhor aceitar essa proposta, confessei. O hábito de se deixar levar é muito forte. Mas você não se deixou levar. Isso é o que importa. Não, não desta vez. E como você se sente agora? Ela perguntou, curiosa. Pensei um pouco antes de responder. Como eu me sentia? Era difícil explicar. Sinto-me vazia, mas de uma maneira boa. Como quando você esvazia um armário cheio de coisas antigas que não usa mais. No começo, parece que está tudo muito vazio. Mas depois você percebe que tem espaço para novas coisas. Exatamente. E agora você precisa preencher esse espaço com coisas que realmente deseja. Naquela mesma tarde, decidi visitar a biblioteca pública. Não pisava em uma há mais de 10 anos, desde antes de Caleb e Shlu nascerem, quando me tornei a avó financeira da família. Ao entrar, fui recebida calorosamente pela bibliotecária, uma mulher madura de cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor. Quando expliquei que queria conhecer as atividades voltadas para a minha faixa etária, ela imediatamente se animou. Que maravilhoso! Temos tantas opções, disse, puxando vários folhetos de uma gaveta. Temos um clube do livro nas tardes de terça-feira, um workshop de memórias às quintas, uma aula básica de informática para idosos e um grupo de caminhadas urbanas que se reúne todo sábado. Enquanto ela falava, comecei a olhar ao redor. A biblioteca estava cheia de pessoas de todas as idades, algumas liam, outras estudavam e havia quem navegasse na internet.
Um grupo de mulheres mais velhas examinava livros de receitas, rindo suavemente. 2 homens jogavam xadrez em uma mesa perto da janela. O ambiente era de uma calma produtiva, com pessoas se dedicando a atividades apenas pelo prazer de fazê-las. Posso me inscrever em várias atividades? Perguntei, animada. Claro. Na verdade, recomendo que você comece pelo Clube do Livro. Eles se encontram amanhã à tarde e são um grupo muito acolhedor. Ficam sempre felizes em receber novos membros. Saí da biblioteca com 5 folhetos na mão e uma expectativa que não sentia há anos. Tinha compromissos comigo mesma, lugares para ir que não eram supermercado ou farmácia e novas pessoas para conhecer que não tinham conhecimento da minha história de abandono familiar. Na terça-feira à tarde, cheguei ao Clube do Livro 5 minutos antes. As cadeiras estavam dispostas em círculo e 6 pessoas já estavam sentadas, conversando animadamente. Uma mulher de cabelos platinados e um sorriso contagiante me cumprimentou a partir do outro lado do círculo. Uma nova face. Que maravilhoso! Venha sentar-se aqui comigo. Sou Grace. Eleanor, apresentei-me, ocupando um lugar ao seu lado. É a minha primeira vez no clube. Na verdade, é a minha primeira vez em qualquer clube. Bem, é ótimo que você tenha decidido começar. Este grupo é fantástico. Nos reunimos há 5 anos e já somos como uma pequena família. A palavra família provocou um leve estremecimento em mim, mas Grace continuou a falar, alheia aos meus sentimentos. Neste mês, estamos lendo Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel. Você já leu? Perguntou ela. Eu sorri, um pouco envergonhada. Não, mas gostaria muito de ler. Perfeito. Tenho uma cópia extra em casa. Posso te emprestar. Durante as próximas 2 horas, ouvi um grupo de 8 pessoas discutindo com paixão sobre literatura, receitas, tradições familiares e como a comida pode expressar sentimentos que as palavras não conseguem. Não houve conversas sobre dinheiro, obrigações familiares ou quem deveria sustentar quem. Eles falavam sobre o que amavam, o que os tocava, o que os fazia refletir. De repente, David, um homem de 70 e poucos anos, com uma barba branca e olhos inteligentes, voltou-se para mim. Eleanor, o que você acha? A protagonista tinha o direito de escolher sua própria vida, mesmo que isso significasse romper com as tradições familiares? A pergunta me pegou de surpresa. Fazia tanto tempo que alguém não me perguntava a minha opinião sobre algo que levei alguns segundos para responder. Acho que todos nós temos o direito de escolher nossas próprias vidas, finalmente disse. Mesmo que, às vezes, leve muito tempo para perceber que temos esse direito. Exatamente, exclamou Grace. Demorei 60 anos para entender isso. Eu também fui uma dessas mulheres que viveram para agradar a todos, menos a si mesmas. Até que um dia decidi que já era suficiente. Ao final da sessão, Grace me acompanhou até a porta da biblioteca. Eleanor, foi um prazer te conhecer. Você tem uma perspectiva muito interessante sobre as coisas. Obrigada. Eu também gostei muito. Gostaria de tomar um café na quinta-feira, depois do workshop de memória? Você pode me contar o que achou do livro. Adoraria. Caminhei de volta para casa me sentindo leve, quase flutuando. Passei 2 horas conversando com estranhos e foi uma das melhores tardes que podia lembrar em anos. Ninguém me pediu dinheiro, ninguém criticou minha casa, ninguém insinuou que eu era um fardo. Eles simplesmente valorizavam minha opinião e queriam me conhecer melhor. Naquela noite, enquanto começava a ler as primeiras páginas de Como Água para Chocolate, o telefone tocou. O número de Michael surgiu na tela. Deixei tocar até ir para a caixa de mensagens. Não tinha nada a dizer a ele. 5 minutos depois, o telefone tocou novamente. Não atendi dessa vez também. No terceiro toque, decidi atender. O que você quer, Michael? Mãe, precisamos conversar. Não precisamos conversar. Já disse tudo o que tinha a dizer. Mãe, por favor, apenas me escute por um momento. As coisas ficaram muito complicadas para nós.
O proprietário aumentou nosso aluguel em $300 por mês. E sem a sua ajuda, não conseguimos arcar com isso. Mas o que você quer dizer com isso? Mãe, vamos ter que nos mudar para um apartamento mais barato se você não nos ajudar. As crianças terão que mudar de escola. Vão perder todos os amigos. Michael, quantos anos você tem? 45. Por quê? Porque você fala como um adolescente. Você é um homem de 45 anos, casado, com 2 filhos e outro a caminho. É sua responsabilidade resolver seus problemas financeiros, não minha. Mas mãe, você é minha mãe. Era uma tarde comum, mas dentro de mim estava-se desenrolando uma tempestade emocional. Meu filho, Michael, estava na linha e suas palavras ecoavam como um eco distante de um passado que eu já conhecia bem. Sim, eu sou sua mãe, mas não sou sua salvadora financeira, eu declarei, sentindo a necessidade de reafirmar meus limites. Os avós sempre ajudaram suas famílias, isso é verdade, mas não era normal que uma mãe sustentasse seus filhos até a morte. Por favor, mãe, não seja cruel, ele implorou. Só precisamos de ajuda com a diferença do aluguel. São apenas $300 por mês para você. Para mim, eram $300 que poderiam ser gastos em algo que eu desejava. E você pretende gastar isso em quê? Eu interrompi, um misto de incredulidade e indignação na minha voz. Em tudo que eu quero. Em livros, teatro, viagens, roupas novas, restaurantes, em todas as coisas que não pude fazer por anos porque estive sustentando a sua família. A resposta dele foi imediata e carregada de emoção. Mãe, isso é tão egoísta. Egoísta? A indignação crescia dentro de mim. Michael, eu já gastei mais de $200 mil com vocês ao longo de 14 anos. Eu coloquei a hipoteca da minha casa a risco por vocês. Trabalhei como faxineira até aos 70 anos para pagar a escola dos seus filhos. Eu renunciei à minha própria vida para financiar a de vocês. Mas agora estamos desesperados, ele rebateu, a ansiedade transparecendo em sua voz. E eu estive desesperada durante 33 Natal, esperando uma ligação sua que nunca veio. Ninguém se preocupou com a minha angústia. Isso é diferente, eu disse, tentando conter a frustração. Mas ele insistiu, não, mãe. É exatamente a mesma coisa. A diferença é que você nunca colocou um preço na minha desesperança. Se você não nos ajudar, será sua culpa que seus netos sofram, ele continuou, buscando a velha tática de manipulação emocional que eu conhecia tão bem. Meus netos vão sofrer porque seus pais não sabem viver dentro de suas possibilidades. Você sempre os ensinou que sempre haverá alguém para resolver os problemas deles. Você deu a eles uma vida de luxo que nunca poderia ter. Uma onda de clareza percorreu meu corpo. Talvez um pouco de realidade faça bem a eles. Talvez aprendam a valorizar as coisas quando não são entregues de mão beijada. Eu não reconheço você, mãe. O que aconteceu com você? O que aconteceu é que eu acordei, Michael, eu respondi firmemente. Depois de 75 anos, percebi que minha vida também vale a pena ser vivida. E nós? Ele questionou, a frustração evidente. Vocês são adultos. Resolva seus problemas como todos os outros adultos do mundo. E então veio a ameaça. Se você não nos ajudar desta vez, nunca mais vamos ligar para você. Uma parte de mim gostaria de sentir tristeza, mas, ao invés disso, uma sensação de poder invadiu o meu ser. Perfeito, eu disse, com um sorriso quase satisfeito. Era exatamente isso que eu esperava ouvir. E pela 4ª vez naquela semana, desliguei o telefone. Mas desta vez, em vez de tristeza ou culpa, eu sentia uma força que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez na vida, eu coloquei minhas próprias necessidades antes das dos outros. Pela primeira vez, eu disse não sem me desculpar. Retornei ao meu livro e à minha xícara de chá, imersa na história de uma mulher que cozinhava suas emoções porque não sabia como expressá-las de outra forma. Eu já havia começado a expressar as minhas com palavras, e isso me parecia extraordinário.